Que delícia, ó, gravar review com um clima de chuva, muito bom, cara. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Lucas aqui do canal Prepare Hardware, uma década trazendo conteúdo para vocês sobre esse nosso universo incrível do PC. E hoje é o dia de analisar uma placa-mãe bem intrigante, porque ela é uma B550 com PCI Express 4.0, mais barata do Brasil. Eu já vi essa placa em promoção por R$ 399. Para quem tem aquelas placas que estão vindo em X8, né, 4.0, você pegar uma plaquinha dessa que é 4.0 barata, consegue aproveitar o melhor potencial da sua placa de vídeo. Mas você pensa, mas a construção externa dela é bem simples, será que vale a pena PCI Express 4 ou comprar uma placa de marca melhor sem o PCI Express 4, sim com o 3? São detalhes que eu pretendo elucidar, esclarecer com o vídeo de hoje. Vamos comigo até o final. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. É importante ressaltar para vocês que a Duex é uma marca do Brasil, mas ela não fabrica necessariamente as placas, assim como várias marcas fazem da mesma forma, né? Elas apenas remarcam, elas compram um projeto de fora e trazem com a sua marca, com a sua garantia, seu suporte local, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque no site da Duex tem informações que às vezes estão erradas ou faltando alguns detalhes ali. O fabricante original dessa placa é a Honda. A Honda é uma marca que já tem mais de 30 anos no mercado, você acha no AliExpress, enfim, uma marca chinesa. E no site da Honda você tem a informação correta de PCI Express 4.0, cara. Essa placa, ela tem PCI Express 4.0 no slot X16 e no slot M2 também, mas o site da Duex está 3.0 e eu já vi vários comentários, nossos grupos de promoções, inclusive, não faz parte ainda, entre lá, de pessoas dizendo assim, nossa, placa Xing Ling, B550 fake, não sei o que. Cara, essa placa tem sim o PCI Express 4.0. Só que se a Duex do Brasil informa errado e as lojas do Brasil só pegam dali e replicam isso, as pessoas acabam entendendo a placa de uma forma errada, tá? Por isso que o review vem para esclarecer. Inclusive até aqui na caixa do produto tem algumas informações erradas também. Aqui você vê eles falando de SATA 2 GB por segundo, né? Na verdade seria SATA 6 GB ou SATA 600 MB por segundo, a informação correta. Então tem detalhezinhos assim que seria interessante estar dando uma reformulada. Fala sobre o USB 2.0 de alta velocidade, sendo que é de alta velocidade seria de 3.0, mas, cara, detalhezinhos que às vezes acaba ajudando a pessoa que entende um pouquinho mais a identificar corretamente o produto, tá? Vamos lá. Então nós temos aqui a Duex, é o modelo B550ZGS, tá? PCB branco, talvez um dos principais atrativos da placa. Eu sei que é uma coisa assim, às vezes irrelevante para muitas pessoas, mas para quem quer montar um PC branco, é difícil pra caramba achar a placa-mãe branca, tá? Você acha de marcas maiores, por exemplo, você pega aquelas linhas da Horus, que tem o PCB branco, cara, geralmente são as mais caras que tem, tá? Então ela chama atenção inicialmente por isso, mas a construção da placa tem muito a ser falado ainda, tá? Aqui nós vemos então dois slots de memória, geralmente suficiente para as pessoas que vão usar ali dois módulos de 8, dois módulos de 16 GB, conta isso sem problemas, embora a própria Duex também tem placas com 4 slots, geralmente próximo no preço dessa, não muda tanto assim, tá? Um slot PCI Express X16 que vai funcionar em 4.0 ou 3.0, dependendo do seu processador. Se você usa, por exemplo, um 5600, 5700X, 5800X 3D, vai funcionar em 4.0, sua placa de vídeo, desde que ela também tenha em 4.0, claro. Agora, se eu colocar um CPU como o 5600G, um Athlon, CPUs que são limitados a 3.0, a placa só vai funcionar em 3.0, beleza? Slotzinho X1 na parte de baixo também 3.0. Aqui você tem o slot M2 padrão
PCI Express X4 4.0, ou seja, o Gen 4 tradicional que você vai conseguir usar. É basicamente como qualquer B550 trabalha no mercado, tá? O que ela não vai ter que uma B550 normalmente tem, porque assim, geralmente as B550 elas são melhor construídas que as placas A520. Então elas costumam trazer, por exemplo, conexões de 12 volts, conexões de 5 volts, para você sincronizar com fan, com placa de vídeo, alguns componentes que trazem ali a RGB configurável. E essa placa, por ser simples, por focar um pouco no baixo custo, ela não traz isso. Inclusive, headers para fan são apenas 3, então ela é um pouquinho limitada nesse aspecto. Se você tem componentes RGB, você precisa comprar um hub e fazer a configuração no hub apropriado para isso, tá? Na parte de trás também a placa é bem simplificada, ela vai ter conexões até legadas, né? PS2 para mouse e teclado, talvez seja útil isso aqui para algum tipo de equipamento antigo de automação comercial, né? Tem saída HDMI, beleza, tem saída de vídeo, aquela VGA, tá? 4 USBs 3.0 e 2 USBs 2. As placas B550 também normalmente trazem aquelas USBs 3.2 mais rápidas, não é o caso dessa placa aqui. Rede Gigabit alto simplificado, basicamente o que eu tenho para falar sobre construção é isso. Agora a gente vai conferir rapidamente a parte do VRM e aqui tem um detalhe bem importante, confiram aí. Então aqui nós temos um típico VRM de 4 fases da B550 da Duex. Como vocês estão vendo, não tem o dissipador e na verdade a forma como a Honda fabricou essa placa, fez o design, dificulta você vir aqui e colocar um dissipador naquele formato tradicional, retangular, que é o que você mais encontra. A não ser que você encontre dissipadores menores, que você consiga colocar eles dessa forma aqui, ó. Aí já é uma coisa um pouco mais difícil de ser encontrada, tá? Mas eventualmente você acha assim dissipadores para colocar da forma como eu estou mostrando aqui. Os dissipadores serão importantes, vocês vão ver nos testes de temperatura, não que sejam salvadores da pátria, mas ajudam, tá? Então nós temos aqui a cada conjunto de 3 MOSFETs, um indutor, né, uma fase completa, totalizando então 4 fases para o processador. Os MOSFETs de alta são os SM4377 e são 2 de baixa, o SM4522NH, que nós vamos destacar nesse momento aqui. Bom, nós vemos aqui então, pessoal, o 4377 de alta, ele tem um RDS-on de 7 mΩ, que é um RDS-on meio alto, tá? Tudo bem que os de baixo são os mais ativos, mas enfim, nós vemos aqui que ele tem um limite de operação de 150 graus, vocês vão ver que isso aqui vai ser relevante, tá? Essa informação é o máximo absoluto, depois disso ele vai desligar. Vocês podem ver aqui nos próprios gráficos, olha só, o Drain Current, ele tá aqui, ó, deu 150, é zero corrente, cara. Aqui ele desliga porque acima de 150 já não tem mais condições de trabalhar, tá certo? Nós vemos aqui que em 100 graus ele fornece 35 amperes, por isso que eu nem considero que o fabricante está falando aqui em cima, que ele coloca lá 50, não. Vamos ver com uma temperatura mais realista de trabalho, né? A resistência térmica dele é um pouco alta, 3.9 graus Celsius por watt. Isso indica um componente que dissipa bastante calor. Isso, como eu falei, seria relevante a gente ter ali um dissipador de calor em cima desses componentes, tá? O de baixo, ele já tem um RDS-on mais decente, tá? Aqui no VGS 10 volts, como eles são 2, então vai cair pela metade, tá? Vai ficar então 1 ponto alguma coisa aqui, o 1.32,5, alguma coisa assim, de mil-ohms, tá certo? Em relação à corrente, eles falam que 110 amperes, mas tem a mesma coisa, pessoal. Em 100 graus, 74 amperes. Você vê que aí, ó, olha a resistência térmica dele, já é bem melhor, cara. 2.2 graus Celsius por watt é bom, ele não vai esquentar tanto quanto os MOSFETs de alta, tá certo? Mas porém ficou redundante, né? A mesma coisa aqui, ó, ele vai desligar em 150 graus. Em tese, deveria desligar em 150 graus, tá? Aí nós vemos aqui, pessoal, em relação aos cálculos do quanto isso daqui dissiparia de calor, usando essa fórmula que está aqui do lado, tá? Aqui nós temos, então, para o uso de um Ryzen 5, um 5600G, um 5600, aproximadamente 50 amperes. Ele dissiparia por volta de 7 watts. Com esse TDP já é interessante você ter um dissipador, tá? Porque é um calor muito grande para você ficar sem nenhuma ventilação. Se você usa um air cooler que está soprando o ar em cima, ou seu gabinete é bem ventilado, dá para trabalhar, beleza, tá?
Agora, se você coloca um CPU mais poderoso ali, que vai puxar 75 amperes, por exemplo, um 5800X3D, ou um 5700X em overclock, já é por volta de 11 watts, já é uma temperatura alta, tá? Tanto é que você vê um chipset de placa-mãe, dissipa ali por volta de 12, 14, 15 watts, e toda a placa-mãe vem o quê? Com o dissipador no chipset, não é mesmo? Porque isso aqui é importante. Então, nessa carga, cara, já não tem muita condição. Imagine se você coloca aqui, ó, um 5900X, 14 watts, ou um 5950X, 22 watts, ou você vai e faz um overclock no 5950X e puxa ali 150 amperes. Cara, é impossível trabalhar com esse VRM. Não tem condição. Teria condição se você, por exemplo, tivesse ali, sei lá, 8 fases, tá? E, sei lá, 2 high, né? Ou, sei lá, 12 fases talvez, ó. Teria condições. Aí, só que você também teria que ter um dissipador robusto para dar conta dessa temperatura, dessa potência que está sendo dissipada aqui, certo? Bom, tá na hora de testar essa placa-mãe aonde realmente importa, que é o quê? Colocar um processador e ver se o VRM tem condições mínimas de aceitar o CPU em si. Eu coloquei o Ryzen 5 5600, que provavelmente vai ser a escolha de muitas pessoas que vão optar por uma placa dessa, tá? 6 núcleos, 12 threads. No Blender, ele está exigindo 41 amperes. Aqui nós temos um problema, porque esse CPU normalmente exige 50 amperes em estoque, tá? Então o que está acontecendo? A BIOS ou a placa-mãe está reportando uma corrente errada. O próprio software HW Info está mostrando que está havendo uma inconsistência de aproximadamente 20%, que é o que soma ali nos 50 amperes. Então é um ponto de atenção, porque esse reporte errado de corrente pode ser que influencie no boost, pode ser que influencie na falta do desligamento da placa-mãe em momentos críticos e no thermal throttling, que também é um sistema de proteção em situações de temperatura alta, que é o que nós vamos ter. Observe, o teste de temperatura gravando a placa-mãe ali, ela começa a subir no Blender, renderização pesada, chegando em 100 graus nos MOSFETs. Detalhe, eu estava usando o Air Cooler original do 5600. Ou seja, ele joga ar em cima do VRM. Eu já provei isso aqui no canal, que ajuda a reduzir a temperatura. Outro detalhe, eu estou usando temperatura ambiente, 25 graus, bancada aberta, tudo favorável. Cara, 100 graus nos MOSFETs. E se eu adianto um pouquinho o vídeo, 112 graus no ponto mais quente na região do VRM. 112 graus com 5600. Eu nunca tive uma temperatura tão alta, mesmo testando uma A320 aqui no canal. Nunca teve uma temperatura tão alta num Ryzen 5 de 50 amperes, cara, tá? Lucas, mas eu não vou fazer renderização, vou só jogar. Cyberpunk 2077, jogo que também tem um bom peso pro processador, mas não vai ficar em 100% assim como num teste pesado, né? 77 graus no VRM. Beleza, a temperatura mais modesta, dá para você manter. Mas muitas pessoas que compram o Ryzen 5 depois pensam em fazer o upgrade para qual CPU? Para o 5800X3D. Por quê? Ele é um CPU que continua batendo bem, briga bem contra o Ryzen 7000, contra a Intel 14ª geração. Aí mora o problema, cara. A placa-mãe fica limitada para upgrade, porque eu coloquei o 5800X3D, que está reportando 70 amperes, que também não é o que... Ele acaba exigindo mais do que isso, tem um reporte errado na placa-mãe, tá? Cara, a temperatura em questão de 20, talvez 30 segundos, subiu para 150 graus. Uau! Isso é bizarro, cara. Quer dizer, mesmo as placas-mãe mais simples que eu testei nunca chegou numa temperatura tão alta. Normalmente, elas eram limitadas a 125, por mais que o MOSFET aguentava mais. Em 125, ela fazia o quê? Thermal throttling, sistema de proteção para reduzir o clock, coloca aí tipo, absurdamente para 600 MHz, para manter uma estabilidade, porque se deixar subir muito, cara, 150 é o limite do MOSFET. E não é bom trabalhar no limite, cara. Isso aqui pode causar problemas, tá? Então não houve thermal throttling e o PC não desligou. Eu desliguei o PC depois de um tempo ali, tá? Então a placa ela deveria, na minha opinião, chegar em 125, 130 no máximo, ó, corta o clock. Não aconteceu isso, tá? Jogando o mesmo jogo Cyberpunk 2077, 99 graus no VRM. Então assim, ainda dá para usar,
tá? 100 graus, beleza, dá para você manter. Só que a gente viu que numa situação que você imagina, tá num ambiente muito quente, tô com a máquina muito tempo ligada, alta temperatura no ambiente, isso aqui vai subindo, cara, e o fato da placa não reduzir o clock é preocupante, deveria ter. Eu lembro que a Colorful, que eu testei, foi da mesma forma. Não tinha thermal throttle, não desligou, o que aconteceu? O que aconteceu? Queimou. Queimou o VRM, em vídeo, tá? Veja o vídeo da Colorful, se você não assistiu, o vídeo é até um pouco antigo, mas mostra isso lá em detalhes. Então isso é, na minha opinião, preocupante, dá para ser corrigido com o update de BIOS, tá? Aí fica a critério da Duex repassar para a Honda, tá? E solicitar uma BIOS que trabalhe com essa proteção, porque é importante, tá bom? Bom, na parte da BIOS, pessoal, quando eu entrei, confesso para vocês que me senti ali naqueles PCs dos anos 2005, hein? Aquelas BIOS bem simplesonas, assim, interface simples, tá? Mas é ok, ela é funcional, ela traz aquele pacote completo da AMD, que é o CBS, AMD Overclock, que faz parte do AGESA, né? Ali eu consigo fazer ajustes de Precision Boost Overdrive, ajuste do gráfico integrado, consigo fazer Memory Training, entre outras coisas que todas as placas-mãe têm. Porém, assim como outras placas chinesas, essa do X também não tem, cara, recurso de XMP. Isso, na minha opinião, cara, é inaceitável. É um simples recurso que vai ler o módulo SPD dentro da memória. Ah, tem lá o perfil GDEC, perfil XMP. Simples. Carrega aquilo e autoconfigura sua memória. Quer dizer, se eu colocar uma memória 3200L14, eu não tenho uma função para carregar isso automaticamente. Eu vou ter que colocar manualmente frequência, times primários, times secundários, tensão da memória, que muitas das vezes aumenta em frequências altas ou em times muito apertados. E isso não tem, cara. E isso eu tô falando para vocês, pessoal, pensando no usuário que é um pouco mais leigo, né? O usuário que não entende muito, não sabe fuçar ali na BIOS e procurar os recursos para fazer algum tipo de ajuste. É importante destacar para vocês porque isso acontece bastante, tá? A gente tem um nicho do entusiasta, o cara que vai pesquisar, estuda, vê reviews, e um público muito maior, que é o cara que não sabe nem que BIOS existe. Muitas pessoas que montam PC para escritório, para padaria, supermercado, repartição pública, o cara só põe ali, liga e funciona, tá? Então, se um dia eventualmente for precisar fazer alguma coisa, é um pouco mais complicado. Mas, queira ou não, uma placa só ligar e funcionar, beleza, se ela tiver o preço certo, show de bola, tá? Tem um outro detalhe que pode ser relevante também, e é importante falar para vocês, porque ela não tem atualização de BIOS pela interface, assim como a Colorful também não tinha, né? Então, se você quiser atualizar a BIOS, você tem que fazer isso com um pendrive bootável e fazer isso via prompt shell, tá? Até as instruções do site da Honda estão tudo em chinês, é meio complicado, mas na prática não é tão difícil fazer o upgrade de BIOS assim, tá? Inclusive tem até uma BIOS recente que já traz suporte para o 5600 GT, 5600 X3, enfim, na parte de BIOS o site da Honda está atualizado. E quanto a isso, assim, é ruim não ter na interface, mas pelo menos existe como fazer, não é que nem o XMP que ficou ali obscuro, digamos assim, né? E também no site da Honda você só tem 2 versões de BIOS disponíveis, não tem ali uma lista, um histórico de BIOS completo. Às vezes um rollback é útil, você voltar uma BIOS anterior ali, 2, 3 níveis anteriores, que às vezes está mais estável por algum motivo, tá? Isso acontece mesmo nas grandes marcas e não tem aqui no caso. Então você vê que essa parte de suporte de BIOS é mais fraca aqui, tá? E aí, chegamos ao final desse breve vídeo, pessoal, e talvez vocês estejam me perguntando, Lucas, vale a pena comprar a B550 da Duex? Olha, eu diria para vocês que pelo PCI Express 4.0 pode ser que vale a pena, porque de fato, em promoção, como eu falei para vocês, eu tive essa placa por R$399, ficou assim, na época da Black Friday, um mês e meio nesse preço, tá? Nesse preço, se voltar agora, porque hoje tá uns 500 e pouco, mas se voltar nesse preço, ela se torna uma placa interessante, por oferecer o PC 4.0 a um preço bem mais acessível que normalmente grandes marcas oferecem, que começa a partir dos 650, 700 reais, nas boas B550 que nós temos no mercado, tá? Agora, na faixa atual que ela se encontra, 520, 510, convenhamos, existem placas bem melhores, tá? Cito, por exemplo, a 520 M2 TUF, M Plus 2 TUF,
Ah, Lucas, mas uma 520, cara, mas não importa, a construção do VRM é muito melhor. Nessa placa, por exemplo, eu posso colocar o 5950X e fazer overclock, coisa que essa daqui jamais daria conta. E pela falta de thermal throttling e desligamento da placa-mãe, poderia até queimar o VRM, tá? Então, assim, cara, existem placas melhores na mesma faixa de preço. Inclusive a BIOS da ASUS é infinitamente melhor, a suporte de atualizações, softwares, o ecossistema que existe em torno da ASUS é bem melhor, tá? E por 650, às vezes aparece por um pouquinho a mais. Tem aquela B550 VDH Pro da MSI que tá até aqui atrás, vai ter review em breve, tá? Que é uma placa que é um pouco mais cara que essa, só que uma MSI com 3 anos de garantia, a placa tem muito mais recursos, vai funcionar com 5950X também, porque o VRM é muito bom, e BIOS bem melhor, não tem nem comparação. Então essa placa, ela tem o seu diferencial, mas como a construção dela é básica, é nível A520, cara. Eu diria até algumas A320, tá? Como a construção em torno do PCI 4.0 que está aqui é simples, essa placa nos 399 está bem paga. 390, se fosse por menos ainda, 350 estaria, pô, tem um diferencial para quem quer o PCI 4.0 melhor ali para uma placa de vídeo que hoje tem vindo várias capadas em X8, aí você coloca a placa-mãe 3.0, ela perde desempenho, já mostrei isso para vocês aqui, ou para quem quer usar SSD PCI Express 4.0, não quer perder metade da performance, 4.0 te oferece isso, tá? Mas também no preço certo, porque eu não diria que o PCI Express 4.0 vale tanto assim, por 500 e pouco, tem placas ali com construção BIOS, enfim, tudo melhor que essa placa. Então, pelo preço certo, ela pode ser sim uma placa interessante, e aí cabe agora às lojas, os fabricantes fazerem esses preços melhorarem, com certeza vai ter o seu diferencial, e corrigir o site, porque isso dificulta a venda, tá? As pessoas vê lá PCI 3.0, lojas colocando 3.0, o pessoal olha e acha que é uma placa capada, na verdade ela não é. PCI Express 4.0 funciona normalmente, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal, mais um review aqui no canal, tá? Para usuário simples, que não vai nem mexer na BIOS, também não faz tanta diferença, mas para quem gosta de funcionar um pouquinho mais, a BIOS também precisa de um capricho melhor, tanto em layout, mas principalmente funcionalidades básicas que faltam, e aí cabe a DueX e Honda melhorarem isso para vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo, falou, gente!